Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Gracia y paz, queridos hermanos y hermanas. Vamos ao texto de João capítulo 17. Vamos al texto de Juan capítulo 17. Ontem falamos da primeira parte, Ayer hablamos de la primera parte, que este é o coração ou o santo dos santos do Evangelho de João. y este es el corazón, el lugar santísimo en el Evangelio de Juan. Esse capítulo 17, a intercessão do nosso Senhor, Este capítulo 17 es la intercesión de nuestro Señor. nós podemos dividir ele em três partes. Lo podemos dividir en tres partes. Na verdade, quando você olha Jesus orando, En verdad, cuando usted ve a Jesús orando, você encontra claramente que ele divide a sua oração em três partes. usted puede encontrar que claramente Él divide su oración en tres partes. A primeira parte está do versículo 1 ao 5. La primera parte está del versículo 1 al 5. Ele está orando por ele mesmo diante do seu Pai. Él está orando por Él mismo delante de su Padre. A segunda parte está do versículo 6 ao 19. La segunda parte está del versículo 6 al 19. E ele está orando pelos seus discípulos. Y Él está orando por sus discípulos. E a terceira parte do versículo 20 ao 26. Y la tercera parte está del versículo 20 al 26. Ele está orando por todos aqueles que iriam crer por meio da sua palavra. Él está orando por todos aquellos que iban a creer a través de su palabra. E aí está incluído a igreja em cerca de 20 séculos. Y allí está incluida la iglesia alrededor de 20 siglos. E nós também estamos incluídos nessa terceira parte. Y nosotros también estamos incluidos en esta tercera parte. Hoje, então, nós vamos comentar a segunda parte. Hoy entonces vamos a hablar sobre la segunda parte. Vamos ler dos versículos 6 ao 19. Vamos a leer los versos del 6 al 19. Por favor, meu irmão. Sim. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pedimos que o Senhor abençoe sua palavra. Pedimos, Señor, la bendición en tu palabra. Fala conosco mais uma vez. Habla con nosotros una vez más. Queremos conhecer o Senhor. Queremos conocerte, Señor. Que o Senhor nos edifique por meio da tua palavra, Que seas tú edificándonos por medio de tu palabra, para que teu nome seja glorificado. para que tu nombre sea glorificado. Que o Espírito Santo nos conduza nessa manhã. Que tu Espíritu Santo nos conduzca en esta mañana. Para a tua glória nós oramos. Para tu gloria nosotros oramos. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amém. Amén.
versículo 6. El versículo 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Yo le he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Para os judeus, o nome tem um significado muito grande, Para los judíos el nombre tiene un significado muy grande, porque revela a natureza de uma pessoa, porque revela la naturaleza de una persona, o caráter de uma pessoa. el carácter de una persona. Então, quando se fala o nome de Deus, Entonces, cuando se habla del nombre de Dios, está envolvido todos os atributos de Deus. se envuelven todos los atributos de Dios. Os judeus, na época de Jesus, Los judíos en la época de Jesús não conheciam claramente a Deus. no conocían claramente a Dios, Mas quando o Verbo se fez carne, pero cuando el Verbo se hizo carne, e Jesus é a representação de Deus. Jesús es la representación de Dios. Quem via o Filho Quien envía al Hijo estava vendo o Pai. está viendo al Padre. E quem quisesse conhecer o Pai Y quien quiere conocer al Padre deveria conhecer o Filho. debería conocer al Hijo. Então, quando Jesus está dizendo, eu revelei o teu nome àqueles que me deste, Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo revelé tu nombre a aquellos que me diste, é tão grande o pensamento por detrás disso. es tan grande el pensamiento detrás de esto, Porque os judeus, eles não conheciam a Trindade Santa. porque los judíos no conocían la Trinidad Santa. Eles criam no único Deus, Ellos creían en el único Dios, mas somente por meio de Jesus pero solamente por medio de Jesús puderam compreender que o único Deus pudieron comprender que el único Dios subsiste em três pessoas: subsiste en tres personas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O único Deus, Un único Dios, mesma essência, mesma natureza, misma esencia y misma naturaleza, subsistindo em três pessoas distintas. subsistiendo en tres personas distintas. Agora o Filho está orando ao Pai. Ahora el Hijo está orando al Padre. Jesus fez várias orações nos evangelhos, Jesús hizo varias oraciones en los evangelios, mas nenhuma é tão longa como esta pero ninguna es tan larga como esta. e tão intensa como esta. Entonces, ni tan intensa como esta. Os discípulos estão conhecendo ali essa comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo. Los discípulos están conociendo allí la comunión del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. E João registrou tudo isso, Y Juan registra todo esto, porque João é aquele que habitava no peito, ou no lugar mais íntimo do Senhor. porque Juan era aquel que habitaba en el pecho, en el lugar más íntimo del Señor. Este nome glorioso do nosso Deus Este es el nombre glorioso de nuestro Dios. é tão forte e um lugar tão seguro para todos nós. Es tan fuerte y es un lugar tan seguro para todos nosotros. Um dos salmos diz: Uno de los salmos dice, uns confiam em carro, outros em cavalos, unos confían en carro y otros confían en mas caballos, nós confiamos no nome poderoso do nosso Deus. pero nosotros confiamos en el nombre poderoso de nuestro Dios. Então, para eles, o nome carrega todos os atributos de Deus, Es paralelo el nombre y la carrera con todos los atributos de Dios, sua natureza, su naturaleza, sua soberania. su soberanía. Então, quando se fala em teu nome, Entonces, cuando se dice en tu nombre, toda essa glória de Deus está carregando aí. todo el peso de la gloria de Dios se está cargando allí. Que missão gloriosa Jesus veio realizar. Qué misión tan gloriosa la que Jesús vino a realizar. Graças ao Senhor pelo centro da sua missão, que é a cruz. Gracias al Señor por el centro de su misión, que es la cruz. Mas o resultado da cruz Pero el resultado de la cruz seria salvar pecadores sería salvar a los pecadores e introduzi-los nessa comunhão da Trindade. e introducirnos en la comunión de la Trinidad. É algo glorioso. Es algo glorioso. Deus quer encher o universo com a sua presença Dios tiene lleno el universo con su presencia por meio da igreja. por medio de la iglesia. Assim teremos a manifestação dessa comunhão do Pai, o Filho e o Espírito Santo, Así tenemos la manifestación de la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. enchendo o universo, Él ha llenado el universo primeiramente por meio da igreja. primeramente por medio de la iglesia. Então agora Jesus está orando pelos seus discípulos. Ahora el Señor está orando por sus discípulos. Ele está intercedendo por eles. Está haciendo intercesión por ellos. E diz que revelou esse nome Dice que reveló su nombre porque eles obedeceram a sua palavra. para que ellos obedecieran su palabra. Versículo 7. Agora ele sabe que tudo o que me deste vem de ti. Versículo 7. Ahora Él sabe que todo lo que me diste proviene de ti. Tudo que o Senhor Jesus realizou na terra Todo lo que el Señor Jesús realizó en la tierra procedia do seu Pai. provenía de su Padre. O Filho não falava de si mesmo.
El Hijo no hablaba acerca de sí mismo. Ele não operava por meio de si mesmo. Él no operaba por medio de sí mismo. Tudo que ele via o Pai fazer, Todo lo que él veía al Padre hacer, ele fazia. él lo hacía. E tudo que ele ouvia o Pai falar, Todo lo que él oía al Padre hablar, então ele falava. entonces él hablaba. Ele não veio representar a si próprio. Él no se viene a representar a sí mismo. Ele veio glorificar o Pai. Él viene a glorificar al Padre. Ele foi o primeiro apóstolo, Él fue el primer apóstol enviado com essa missão, enviado con esta misión. representar o seu Pai Representar a su e Padre cumprir a sua obra. y cumplir su obra. No versículo 4 desse João 17, El versículo 4 de Juan 17, ele diz que completou a obra que o Pai lhe confiou él dice que se completó la obra que el Padre le dio e glorificou o seu nome. y glorificó su nombre. Ele ainda não havia ido para a cruz, Él aún no había ido a la cruz, mas em seu coração pero en su corazón ele já havia completado a obra. él ya había completado la obra. Ele estava determinado a obedecer 100% ao seu Pai. Él estaba determinado a obedecer 100% al Padre. Lições maravilhosas nós aprendemos com o Senhor. Y esto es maravilloso lo que aprendemos con el Señor. Nós somos chamados à comunhão com Cristo de Deus, o Filho de Deus. Nosotros somos llamados a la comunión con Cristo, el Hijo de Dios. E quando você olha o Filho, Cuando usted mira al Hijo, ele está totalmente determinado em glorificar o seu Pai. Él está totalmente determinado en glorificar a su Padre. Ele não vive para si mesmo. Él no vive para sí mismo. Ele não fugiu da cruz, Él no fue a la cruz, não fugiu. Él no huyó de la cruz, Ainda que ele tinha todo o poder, porque él tenía aunque él tenía todo poder, ele era Deus com o Pai él era Dios con el Padre e 100% homem. y 100% hombre. Mas não usou os seus atributos como Deus Pero no usó sus atributos como Dios para fazer sua própria vontade para hacer su propia voluntad e para salvar a si mesmo. y para salvarse a sí mismo. Não, ele se entregou completamente ao Pai. No, él se entregó completamente al Padre. E esse é o nosso chamamento. Y este es nuestro llamado. Termos comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tenemos comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios, E como ele foi, assim possamos ser também. y como Él fue, nosotros también podamos Mas ser ele así. diz: se alguém quiser vir após mim, Él dice, si alguien quiere seguirme a mí, negue-se a si mesmo. niéguese a sí mismo, Tome sobre si a sua cruz tome su cruz e siga-me. y sígame. Porque esta foi a vida do nosso Senhor. Porque esta es la vida de nuestro Señor. Antes de Jesus ir à cruz, Antes de Jesús ir a la cruz, aquele fato histórico, aquel hecho histórico, a cruz já estava no seu coração. la cruz ya estaba en su corazón. E esse é um princípio desde a eternidade. Y este es el principio desde la Eu eternidad. penso que o primeiro que tomou a cruz Pienso que el primero que tomó la cruz foi o nosso Pai. fue nuestro Padre. Ele poderia ter destruído toda a humanidade Él podría haber destruido toda la humanidad e fazer tudo de novo. y hacer todo de nuevo. Não, mas ele negou a si mesmo No, pero Él se negó a sí mismo e enviou o seu único filho que ele amava. y envió a su único Hijo que Él amaba. Agora o filho também tomou a cruz Ahora el Hijo también toma la cruz antes de ir para a cruz. antes de ir a la cruz. Porque imagine ele sendo Deus com Deus, Porque imagínense siendo Dios, com todos os seus atributos como Deus, con todos sus atributos como Dios, não se aferrou a essa posição, no se aferró a esta posición, mas se despojou. pero se despojó. E ele assumiu a forma humana Y Él asumió la forma humana e abaixou-se mais ainda, ele se fez servo. y se hizo un poco más abajo y se hizo siervo. Agora ele foi à cruz, Ahora Él va a la cruz, morre, muere, desceu às partes mais baixas. desciende a las partes más bajas E isso é tomar a cruz. y eso es tomar la cruz. Ainda que ele tinha poder para se salvar, A pesar de que Él tenía poder para salvarse, ele determinou no seu coração obedecer. Él determinó en su corazón obedecer. Uma das acusações que o diabo fez a ele, Una de las acusaciones que el diablo le hace a Él, usando as pessoas, usando a las personas, quando Jesus está na cruz, cuando Jesús está en la cruz, ele diz: se tu és o Filho de Deus, Él dice, tú eres el Hijo de então Dios, você desça da cruz e salva você mesmo e a nós. y entonces descienda de la cruz y sálvese a usted mismo y a nosotros. O inimigo está sempre querendo semear dúvidas. El enemigo siempre está queriendo sembrar dudas. No deserto ele diz: se tu és o Filho de Deus, En el desierto le dice, si tú eres el Hijo de Dios, então usa o seu poder e salva a si mesmo. entonces usa su poder y sálvese a sí mismo. Agora na cruz ele volta a falar de novo: Ahora en la cruz Él vuelve a hablar de nuevo. se tu és o Filho de Deus, Si tú eres el Hijo de Dios, desça da cruz e salva a ti mesmo. desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. E assim ele tenta todos nós. Y así Él también nos tienta a todos Você nosotros. tem que fazer alguma coisa Usted debe hacer alguna cosa por si mesmo. por sí mismo. Não tem que esperar em Deus. No tiene que esperar en Dios, Tem que dar o seu jeito. ni tiene que permanecer
Você tem que arrumar o seu jeito, tem que trazer solução para você. Tiene que traer solución para usted. Por isso que a igreja tem tantos problemas. Por eso es que la iglesia tiene tantos problemas. Porque nós homens sempre estamos procurando arrumar as coisas. Porque los hombres siempre están queriendo desordenar las cosas, mover las cosas. Temos um ego muito grande. Tenemos un ego muy grande. Mas quando olhamos para o Senhor, Pero cuando miramos al Señor, ainda que Ele é Deus, a pesar de que Él es Dios, Ele preferiu viver como homem. Él prefirió vivir como hombre. E Ele se sujeitou ao seu Pai. Y Él se sujetó a su Padre. Quando nós olhamos agora o Senhor orando, Cuando nosotros miramos ahora al Señor Ele orando, pede que o Pai o glorifique, Él pide que el Padre le glorifique, para que Ele possa glorificar o Pai. para que Él pueda glorificar al Padre. E a glória que Ele está falando ali Y la gloria que Él está hablando ahí seria ter graça para ir para a cruz e obedecer até o fim. sería tener gracia para ir a la cruz y obedecer hasta el fin. Agora nós precisamos conhecer isso também. Ahora nosotros necesitamos conocer esto De también, graça, contar com a graça de Deus, contar con la gracia de Dios, para sermos fiéis até o fim, para ser fieles hasta el fin, confiando que o Senhor é soberano. confiando que el Señor es soberano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Todas las cosas operan para bien de aquellos que aman a Dios, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. de aquellos que son llamados conforme a su propósito. Mas qual é o seu propósito? Pero ¿cuál es su propósito? Nos conformar à imagem do seu Filho. Es conformarnos a la imagen de su Hijo. Então, a base da nossa vida cristã Entonces la base de nuestra vida é cristiana o próprio Filho de Deus. es el propio Hijo de Dios. E todos os equívocos da vida humana, Y todos los errores de la vida humana e todos os equívocos da igreja, y todos los errores de la iglesia nascem quando nós tiramos os olhos do nosso Senhor. nace cuando nosotros quitamos los ojos de nuestro Señor. Quando nós estamos olhando esse texto, Pero ahora estamos mirando este texto. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ele é o intercessor. Él es nuestro intercesor. E agora ele está orando pelos seus discípulos. Y ahora Él está mirando a sus discípulos. Você se lembra que ontem lemos em Hebreus? Nosotros, ustedes recuerdan que ayer estuvimos mirando en Hebreos O que Jesus está fazendo na glória? lo que Jesús está haciendo en la gloria. Alguns pensam que ele está descansando nos céus. Algunos piensan que Él está descansando en los cielos. Não, ele tem um ministério celestial. No, Él tiene un ministerio celestial. E o que ele está fazendo hoje? ¿Y qué es lo que Él está haciendo hoy? Você lembra que nós mencionamos isso ontem? Ustedes recuerdan que eso lo mencionamos ayer. Quem que lembra? ¿Quién recuerda? Ele está intercedendo por nós. Él está intercediendo por nosotros. Hebreus 7:25. Hebreos 7:25. Agora vamos em Romanos 8, Ahora miramos Romanos 8 rapidamente, rápidamente, versículo 26. versículo 26. Por favor, irmão. Sim. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nós não sabemos orar como convém, Nosotros no sabemos orar como conviene, mas graças a Deus pero gracias a Dios que o Espírito Santo intercede por meio de nós. que el Espíritu Santo intercede por medio de nosotros. Então nós temos que chegar até o Senhor Entonces nosotros debemos llegar hasta el Señor confiando que temos um intercessor dentro de nós. confiando que tenemos un intercesor dentro de nosotros. E à medida que nos mantemos na presença de Deus, Y en la medida que nos mantenemos en la presencia de Dios, unidos com o Espírito Santo, unidos con el Espíritu Santo, Ele passa a interceder por meio de nós com gemidos inexprimíveis. Él pasa a interceder por medio de nosotros con gemidos indecibles. O versículo 27 El versículo 27 diz que aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, dice que aquel que escudriña nuestro corazón conoce la intención del Espíritu, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. porque el Espíritu intercede por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nós não sabemos orar, Nosotros no sabemos orar, mas podemos parar na presença de Deus. pero podemos detenernos en la presencia de Dios E ao começar a buscar a Deus por meio da oração, y comenzar a buscar a Dios por medio de la oración. o Espírito Santo ele se mistura com a nossa oração El Espíritu Santo Él se mezcla con nuestra e oración agora ele passa a interceder por meio de nós. y ahora Él pasa a interceder por medio de nosotros. O problema é quando somos religiosos El problema es que cuando somos e religiosos temos aquela oração de fariseu tão rápida, tenemos esa oración de fariseu. de un fariseo tan rápida. Não, Deus quer que a gente obedeça o que Jesus falou. No, el Señor quiere que se obedezca lo que Él habló. Entra no teu quarto,
entra en tu cuarto, fecha a tua porta cierra la puerta e vai orar ao teu pai que te vê em secreto. y ora a tu Padre que está en el secreto. Então permaneça aí na comunhão com ele. Permanezca allí en la comunión con Él. Então você começa a orar. Y entonces usted comienza a orar, E se você depender de Deus, y si usted depende de Dios, o Espírito Santo vai guiar você e a mim. el Espíritu Santo lo va a guiar a usted y a mí. Temos essa promessa. Tenemos esa promesa. Não sabemos orar, No sabemos orar, mas faz parte do ministério do Espírito Santo pero hace parte del ministerio del Espíritu Santo nos ajudar em nossa que fraqueza. nos ayuda en nuestra debilidad. Precisamos depender do Senhor. Necesitamos depender de nuestro Agora Señor. podemos confiar no Espírito Ahora Santo, podemos confiar en el Espíritu Santo, que Ele intercede por meio de nós, que le intercede por medio de nosotros com gemidos inexprimíveis, con gemidos indecibles, e o Pai conhece a mente do Espírito Santo, y el Padre conoce la mente del Espíritu Santo, porque Ele vai interceder por meio de nós, porque Él va a interceder por medio de de nosotros acordo com a vontade de Deus. de acuerdo con la voluntad de Dios. Quando Jesus está orando, Cuando Jesús está orando, Ele está orando de acordo com a vontade de Deus. Él está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Mas uma das coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos Pero una de las cosas que que Jesús enseñó a sus é discípulos como orar. es cómo orar. Ele não ensinou aos seus discípulos a como pregar, Él no enseñó a sus discípulos sobre cómo predicar, mas ensinou aos seus discípulos a como orar. pero enseñó a sus discípulos sobre cómo orar. O problema é que temos hoje muitas pessoas querendo pregar El problema que tenemos hoy es que muchas personas quieren predicar e às vezes entra numa escola para fazer um curso longo de y a teologia, veces entran en una escuela para hacer un curso largo de teología, mas não sabe como orar. pero no sabe cómo orar. Eles gastam muito tempo querendo pregar, Ellos invierten mucho tiempo queriendo predicar, mas Jesus gastou muito tempo orando pero el Señor Jesús gastó mucho tiempo orando e ensinando os seus discípulos a orar y enseñando a sus discípulos a orar e chamando os seus discípulos para vê-lo orar. y llamando a sus discípulos para que lo vieran orar. É muito importante o ministério da palavra. Es muy importante el ministerio de la palabra. Precisamos de irmãos que ministram a palavra, Necesitamos de hermanos que ministren la palabra, mas sem a intercessão, pero sin la intercesión, sem homens e mulheres de oração, sin hombres y mujeres de oración. seremos como um sino de bronze. Seremos como un cielo de bronce, Ele tem muito barulho, mas não tem conteúdo. que tiene mucho ruido pero no tiene contenido. A obra de Deus só pode prosperar La obra de Dios solo puede prosperar se também formos homens e mulheres de oração. si también fuésemos hombres y mujeres de oración. Os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. E o Senhor ensinou. Y el Señor enseñó, Nós também precisamos falar isso para o Senhor. pero nosotros también necesitamos hablar eso al Señor. Agora, quando vamos a João 17, Ahora cuando vamos a Juan 17, Jesus está intercedendo, Jesús está intercediendo, se revelando como o intercessor. revelándose como intercesor. Nesse capítulo 8 de Romanos, En ese capítulo 8 de Romanos, olha o versículo 28, por favor, e 29. mira el versículo 28 y 29, por favor. Pode ler, meu. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nós não entendemos muitas coisas que acontecem conosco, Nosotros no entendemos muchas cosas que ocurren con nosotros, mas Paulo diz: pero Pablo dice, sabemos. sabemos. Não sabemos todas as coisas, No sabemos todas las cosas, mas sabemos de uma coisa: pero sabemos de una cosa. todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas las cosas contribuyen para bien para aquellos que aman a Dios. Nós podemos confiar no amor do nosso Pai. Nosotros podemos confiar en el amor de nuestro Padre. Ele não perdeu o controle sobre nossas vidas, Él no ha perdido el control de nuestras vidas. não perdeu o controle da sua obra. No ha perdido el control de su obra. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas las cosas cooperan para nuestro bien. O bem daqueles que amam a Deus Del bien de aquellos que aman a e Dios foram chamados de acordo com o seu propósito. y fueron llamados conforme a su propósito. Mas qual é o seu propósito? Pero ¿cuál es su propósito? Será que é fazer você feliz? ¿Será que es hacerlo usted feliz? Será que é nos guardar de qualquer sofrimento? ¿Será que será guardarnos de todo cualquier sufrimiento? O versículo 29 mostra o propósito. El versículo 29 muestra el propósito. Pois aqueles que de antemão Deus conheceu,
Pues aquellos que de antemano Dios conoció, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, también los predestinó para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Deus nos conheceu antes da fundação do mundo Dios nos conoció antes de la fundación del e mundo nos deu um destino. y nos dio un destino. E esse destino é nos conformar à imagem do seu Filho. Y ese destino es conformarnos a la imagen de su Hijo. Seu Filho era o unigênito, Su Hijo es el unigénito, mas aqui Paulo mostra ele como primogênito entre muitos irmãos. pero aquí Pablo lo muestra a Él como el primogénito entre muchos hermanos. O Senhor está nos conformando El Señor nos está conformando por meio de todas as situações por medio de todas las situaciones para sermos semelhantes a Jesus, para ser semejantes a Jesús, para que ele tenha muitos filhos semelhantes a Jesus. para que Él tenga muchos hijos semejantes a Jesús. Agora, nós não entendemos nada sobre esse processo, Ahora nosotros no entendemos nada sobre este mas proceso, graças a Deus pero gracias a Dios temos duas coisas. que tenemos dos cosas. Em primeiro lugar, confiarmos na soberania do nosso Senhor. En primer lugar, confiamos en la soberanía de nuestro Señor. E em segundo lugar, temos o intercessor dentro de nós. Y en segundo lugar, tenemos un intercesor dentro de nosotros. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, el llamado el príncipe de los predicadores, foi homem que sofreu muito. fue un hombre que sufrió mucho. Ele foi chamado príncipe dos pregadores, Él fue llamado el príncipe de los predicadores, mas sofreu depressão por toda a sua vida. pero él sufrió de depresión toda su vida. Ele também tinha uma enfermidade muito difícil. Él también tuvo una enfermedad muy difícil, Sofria de gota. sufría de gota, Mas uma vez ele falou pero una vez él habló que a soberania de Deus que la soberanía de Dios é o travesseiro onde o cristão em aflição descansa. es el cabecero, el cabezal, es la almohada donde O cristão que está passando em tribulação el cristiano que está pasando la tribulación encontra descanso. encuentra descanso. Não sabemos por que passamos por tribulações. Nosotros no sabemos por qué pasamos por tribulaciones, Parece uma injustiça, parece una injusticia, mas podemos descansar pero podemos descansar na soberania do Senhor, en la soberanía del Señor. porque Ele certamente está fazendo melhor por nós. Porque ciertamente Él está haciendo lo mejor por nosotros. E Ele vai usar todos os meios Y Él va a usar todos los medios para nos transformar à imagem do Seu Filho. para Él transformarnos a la imagen de su Hijo. Dois exemplos. Dos ejemplos. A maioria de nós casamos para ser feliz. La mayoría de nosotros nos casamos para ser felices. Então, a jovem ou os jovens solteiros Entonces, una joven y un joven solteros quer encontrar alguém adequado para fazer ele feliz. quieren encontrar a alguien adecuado para ser felices. Então, no início, ela casa com um príncipe Entonces, al inicio él o ella se casa con un príncipe. e ele casa com uma princesa. Al inicio ella se casa con un príncipe y ella se casa y él se casa con una princesa. Depois de algum tempo, Después de algún tiempo, ele vai parecer um dragão después va a aparecer un dragón. e ela uma antiga Eva. Él se va a parecer a un dragón y ella a una antigua Eva. Então começam a vir as perguntas. Entonces comienzan a venir las preguntas. Será que eu casei com a pessoa certa? ¿Será que yo me casé con la persona correcta? Eu não conheço, não foi com esse homem que eu casei. No fue con este hombre que yo me casé. Ele não era assim. Él no era así E ela também não era assim. y ella tampoco era así. Porque o casamento, Porque el matrimonio às vezes, parece uma armadilha santa. a veces parece una armadura santa. Armadilha, uma trampa. Aparece una trampa santa. Quem está fora quer entrar. Quien está afuera quiere entrar E às vezes quem está dentro quer sair. y a veces quien está adentro quiere salir. Até que venhamos a entender Hasta que vayamos a entender que o casamento é um instrumento que el matrimonio es un instrumento para nos transformar à imagem de Jesus. para transformarnos a la imagen de Jesús E assim Deus ser glorificado. y así Dios ser glorificado. Se você ainda não casou, Si usted entra se você ainda não si casou, usted todavía no se ha casado, se um dia você casar, si usted algún día se va a casar, lembra-se que você casou com um pecador. recuerde que usted se casó con un pecador. Não tenha tanta ilusão que ele é perfeito, No tenga tanta ilusión que él es perfecto ou que ela é o perfeita. que ella es perfecta. E se nós já estamos casados, Y si nosotros ya estamos casados, precisamos orar muito necesitamos orar mucho para que Deus tenha misericórdia de nós. para que Dios tenga misericordia de nosotros. É uma armadilha santa. Es una trampa santa. Sim, teremos felicidade Sí, tenemos felicidad à medida que nos rendemos à vontade de Deus. en la medida en que nos rendimos a la voluntad de Dios. Porque a missão do homem Porque la misión del hombre não será usar sua mulher para sua felicidade, no será usar su mujer para su felicidad, mas ele tem que cuidar dela e amar a ela
pues, pero él tiene que cuidar de ella y amarla a ella, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Então faça ela feliz. Entonces la hace a ella feliz. E se ela for Y feliz, si ella es feliz, ela poderá fazer você feliz. ella podrá hacerlo usted feliz. Agora temos um problema, Pero ahora tenemos un problema, que muitos que são casados que muchos que son casados querem viver como solteiros. quieren vivir como solteros. Então vai querer usar o cônjuge para sua felicidade. Él va a querer usar todo para su felicidad. E isso é egoísmo. Y esto es egoísmo. Não tem lugar para isso no casamento. No debe haber lugar para esto en el Agora, matrimonio. uma segunda armadilha santa Pero la segunda trampa santa é a igreja. es la iglesia. Quando você encontra aqueles irmãos, Usted se encuentra con estos o hermanos louvor é tão bonito, que alaban tan bonito, eles são tão simples, que son tan são sencillos, tão queridos. que son tan Então amados, você passa a congregar com y eles. usted se viene a congregar con ellos. Daqui um tempo, Y después de un tiempo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque nós entramos nos relacionamentos Porque nosotros entramos en los com a relacionamientos motivação errada. con el amor y la motivación errada. Temos que olhar para o nosso Senhor Tenemos que mirar al Señor e procurar viver para a sua vontade. y procurar vivir para su voluntad. Claro, nós casamos com pessoas diferentes, Claro, nos casamos con personas distintas porque precisamos ser complementados. porque necesitamos ser complementados. Você não vai casar com alguém que vai mimar você, vai consentir você. Usted no se va a casar con alguien que se está consintiendo así. Tudo bonitinho do jeito que você quer. Todo, Perfeito do jeito que você quer. todo lo perfecto que usted desea. Não, é o contrário. No, es todo lo contrario. Recentemente eu ouvia um rabino, Recientemente yo vi a un rabino. ele falou algo muito espantoso. Él dijo algo muy terrible. E alguém disse para mim, Alguien dice para mí, não fala isso para minha esposa. no hable eso para mi esposa. Porque ele disse que quando Deus falou que ia dar para Adão uma ajudadora idônea, Porque él dice que cuando Dios habló que iba a ser para dar una ayuda idónea, o pensamento hebraico antigo, el pensamiento hebreo antiguo, quando diz alguém que esteja diante de Adão, que dice el pensamiento, si estuviera cuando estuviera delante de Adán, significa que essa mulher ia se opor a Adão, significa que esa mujer se opone a Adán às suas opiniões. en sus opiniones. Quando Adão falasse uma coisa, Cuando Adán hablaba una cosa, ela ia apresentar o outro lado da moeda. Ela ia apresentar um contraponto, outra coisa. ella presentaría un contrapunto. Ela ia cooperar com Adão, Ella quería cooperar con Adán, mostrando o outro lado da situação, mostrando otro lado de la para situación, ajudar o homem a seguir a sua missão com Deus. para ayudar a seguir al hombre en su misión con Dios. Então, de alguma forma, a mulher, Entonces, de alguna forma, la mujer, ela tem essa missão ella tiene esa misión de ajudar o homem a ser um homem de Deus, de ayudar al hombre a ser un hombre de Dios, e para um homem ser um homem de y Deus, para el hombre ser un hombre de Dios, ele precisa ser confrontado. él necesita confrontar. Ele não pode ser um menino que você vai fazer tudo que ele quer. Él no puede ser un niño que quiere hacer lo que él desea. A mulher tem que ajudar o homem a andar no caminho de Deus. Y la mujer tiene que ayudar al hombre a caminar en Dios. E por isso, muitas vezes, ela vai discordar dele. Y por eso muchas veces la mujer va a estar en discordia con él. Quando ela tiver percepções do Senhor, Cuando ella tuviera percepciones perceber del Señor, de que o Senhor está guiando as coisas de outra maneira. de que el Señor está guiando las cosas de otra manera, Então precisamos encontrar a vontade de Deus no casamento. nosotros necesitamos entonces encontrar la voluntad de Dios en el Claro, matrimonio. ela não é a cabeça, Claro, ella no es la cabeza, mas ela ajuda o homem a ser cabeça. pero ella ayuda al hombre a ser cabeza. O problema é que os homens querem que a mulher faça tudo perfeito do jeito que eles querem. El problema es que el hombre quiere que la mujer haga todo perfecto de la manera que ellos quieren. Assim como nós queremos viver na igreja. Así como nosotros queremos vivir en la iglesia, Queremos que a igreja faça tudo do jeito que a gente quer. queremos que la iglesia haga todo de acuerdo a lo que queremos. Então, se as coisas não são do jeito que a gente quer, Las cosas no son de acuerdo a la manera que nosotros queremos. nossa tendência é querer procurar uma outra igreja. Y por eso nuestra tendencia es procurar otra iglesia. Isso é um problema sério. Y ese es el problema serio. Porque não entendemos que Deus opera todas as coisas Porque no entendemos que Dios opera todas las cosas para o bem daqueles que amam a Deus, para el bien de aquellos que aman a Dios, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. de aquellos que son llamados conforme a su propósito. Então Deus vai nos unir com pessoas diferentes Entonces Dios nos va a unir con personas distintas para poder nos transformar a imagem do seu filho. para podernos transformar a la imagen de su Hijo. Quando eu comecei a ler a Bíblia Cuando comencé a leer la Biblia, e vi que um dos 12 seria um traidor.
y vi que uno de los 12 sería un traidor. Eu tinha certeza que era Pedro. Y yo tenía certeza que era Pedro. E achava que Judas seria um dos apóstolos mais diplomáticos, mais tranquilos. Y pensaba que Judas era uno de los apóstoles que iba a ser más diplomáticos, más tranquilos. Eu nunca vi Judas se envolvendo com problemas. Yo nunca vi a Judas envuelto en problemas. Nunca contendeu com Jesus. Nunca contendió con Jesús. Ele era tranquilo Él, demais. él era el más tranquilo. Quando você olha Pedro, Pero cuando usted ve a Pedro, meu Deus do céu, oh Dios mío, parecia um paisa. parecía un paisa. Ah, desculpa aos pais. Oh, perdona a los paisas. Então, para mim, o traidor seria Judas. No, Para mim, o traidor seria Pedro. para mí el traidor sería Pedro. Mas depois de um tempo, Pero después de un tiempo, foi uma decepção para mim. que la percepción Foi uma decepção. fue una decepción para mí. Porque eu tive que admitir Porque yo tuve que admitir que aquele que era o mais quietinho que aquel que era más quieto era como uma bomba. era como una bomba. Quando ele se revelou, Cuando él se reveló, Jesus chamou ele de diabo. Jesús lo llamó el diablo. Mas Pedro sempre estava se revelando, Pero Pedro siempre se estaba revelando porque ele buscava agradar a Deus. porque él buscaba agradar a Dios. Então, às vezes eu me preocupo com as pessoas muito quietinhas. Entonces, a veces me preocupan más las personas quietas, Você nunca sabe o que eles são, que usted nunca sabe lo que ellos son. mas quando se revelam, Pero cuando se revelan, às vezes é uma tragédia. a veces es una gran tragedia. Se você conversar com os professores, Si usted conversa con los profesores, eles não têm problema com aqueles alunos que fazem muitas perguntas. ellos no tienen problema con aquellos alumnos que hacen muchas preguntas. Na verdade, as perguntas provocam boas discussões La verdad, las preguntas provocan buenas discusiones e todos aprendem. y todos aprenden. Mas eles têm problema com aqueles alunos quietinhos. Pero ellos tienen problema con aquellos alumnos quietos. O professor pergunta: vocês estão entendendo? El profesor pregunta, ¿usted está entendiendo? Todos balançam a cabeça. Todos bajan su cabeza. Mas no dia da prova, Pero cuando en el día del examen, você vai ver que nem todos entenderam nada. usted ve que ninguno entendió nada. Então é melhor os alunos que perguntam. Entonces son mejores los alumnos que preguntan. E até arruma alguns problemas, Entonces tenemos también algunos problemas, mas quando a motivação é entender a vontade, pero cuando la motivación es entender la voluntad, então vale a pena a gente ter essas discussões. entonces vale la pena entender estas discusiones. Precisamos entender que fomos chamados para sermos conformados à imagem do seu filho. Necesitamos entender que fuimos llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Agora, claro, nós não entendemos esse processo. Ahora, claro, nosotros no entendemos este proceso. Por isso precisamos de muita oração. Por eso necesitamos de mucha oración. E também não sabemos orar. Y tampoco sabemos orar. Graças a Deus que temos o Espírito Santo. Gracias a Dios que tenemos su Espíritu. E ele tem um ministério Y Él tiene un ministerio de interceder por meio de nós. de interceder por medio de nosotros. Senão nós estávamos perdidos. Si no, nosotros estamos perdidos. Temos um intercessor dentro de nós, Tenemos el intercesor dentro de nosotros, que é o Espírito Santo, que es el Espíritu Santo, e temos o nosso sumo sacerdote y tenemos un sumo sacerdote nos céus intercedendo por nós. en el cielo intercediendo por nosotros. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Ele não nos abandona. Él no nos abandona. Agora vamos ver o versículo 34 de Romanos 8. Vamos a mirar el versículo 34 de Romanos 8. Por favor. 8:34. Romanos 8:34. Sí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Morreu por nós. Murió por nosotros. Nos comprou por um grande preço. Nos compró por un gran precio. Você acha que ele ia abrir mão de nós? Usted encuentra que Él iría Él- primero que nosotros. Não, ele não abre mão. No, así no es, hermano. Mas nós somos fracos. Nosotros somos débiles. E aí está o mundo nos tentando, Y ahí está el mundo tentándonos, e está a nossa carne querendo nos levar para o lado errado, que está nuestra carne queriéndonos llevar hacia un lado e o errado, diabo nos acusando dia e noite. y el diablo acusándonos día y noche. Mas o nosso Senhor está à direita de Deus intercedendo por nós. Pero nuestro Señor está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Então confiamos que sua obra será cumprida, Entonces confiamos que su obra será cumplida, porque Ele está intercedendo por nós. porque Él está intercediendo por nosotros. Agora, quando nós olhamos a oração do Senhor em João 17, Ahora cuando nosotros miramos la oración de Juan 17, do 1 ao 5 ele intercede por ele. Él aún sigue intercediendo, del 1 al 5 le está Agora, intercediendo por A Él, partir do versículo 6, ele está orando pelos seus discípulos. y a partir del versículo 6 Él está orando por los discípulos. Então chegamos no versículo 9 de João 17. Entonces llegamos al versículo 9 de Juan
17. Jesus diz: eu peço por eles, Y Jesús dice, yo ruego por ellos, não peço pelo mundo, no ruego por el mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. sino por aquellos que me diste porque son tuyos. Jesus está intercedendo pelos seus discípulos. El Señor está intercediendo por Seus discípulos. sus discípulos. Aqueles 12 que estavam com eles, Aquellos 12 que estaban con él, porque eles iam seguir a sua missão. porque ellos iban a seguir en su misión. Mas essa intercessão de Jesus Pero esta intercesión de Jesús estão cheios de pensamentos que também são para nós. están llenos de pensamientos que también son para nosotros. E o versículo 10 diz: El versículo 10 dice, tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu, todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, e eu tenho sido glorificado por meio deles. y he sido glorificado en ellos. Que coisa maravilhosa. Qué cosa tan Eles maravillosa. seguiram a Jesus, Ellos siguieron a Jesús e à medida que eles obedeciam, y en la medida que ellos obedecían, estão sendo treinados para um futuro ministério, ellos fueron entrenados hacia el futuro ministerio e Deus está sendo glorificado. y Dios está siendo glorificado. Mas você encontra que por detrás de tudo isso, Y usted encuentra que detrás de todo esto, Satanás está querendo destruir esses discípulos. Satanás está queriendo destruir a sus discípulos. Quando a sus Pedro discípulos. achou que ele era melhor do que os outros, Cuando Pedro pensó que era mejor que los otros, todos vão te abandonar, mas eu vou te seguir até o fim. todos te Pedro van a falou. abandonar, pero yo te voy a seguir hasta el fin. Jesus disse: Simão, Simão, Jesús dice, Simón, Simón, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Porque Pedro estava muito seguro de si mesmo. Porque Pedro estaba muy seguro de sí mismo. E esse também é o nosso problema. Y ese también es nuestro problema. Achamos que somos melhores que os outros Pensamos que somos mejores que los e otros. que todos devem seguir a nossa opinião, Y todos deben seguir nuestra opinión. porque nós sabemos o que estamos fazendo. Porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Mas aquele que achava que era maior do que os outros Pero aquel que pensaba que era mayor que los otros, negou o Senhor 3 vezes. negó al Señor 3 veces. Então Jesus falou para Pedro: Entonces Jesús habló a Pedro. Simão, Simão, Simón, Simón, Satanás pediu para cirandar você, Satanás te ha pedido para zarandearte, como peneira o trigo. como se zarandea el trigo. Na cultura de Jesus, no En la- tempo de Jesus, En el tiempo de Jesús, eles colocavam os grãos numa peneira ellos colocaban los granos en una bandeja, e sacudia e jogava os grãos para cima. sacudían y lanzaban los granos hacia arriba. Então o vento jogava a palha para fora Y entonces el viento arrojaba la paja hacia afuera e ficava só os grãos na peneira. y quedaban solamente los granos en la bandeja. Então Jesus está falando para Pedro. Entonces Jesús está hablando a Pedro. O diabo está falando que você é só uma casca. El diablo está diciendo que usted es solamente una Você não casca. vai ficar na peneira ou na obra de Deus. Usted no va a quedar en la bandeja, en la obra de Dios. Ele pediu para cirandar você. Él te ha pedido para sacarte de ahí. Mas o que Jesus diz? Pero ¿qué es lo que Jesús dice? Eu intercedi por você, Yo intercedí por ti, para que a sua fé não desfaleça. para que tu fe no falte. Mas quando você se converter, Pero cuando usted se convirtiere, confirme seus irmãos. confirme a sus hermanos. Como assim se converter? ¿Cómo así que convertirse? Ele já não está seguindo Jesus, Él ya no está siguiendo a Jesús, mas muitas vezes ele está centrado nele mesmo. pero muchas veces él está centrado en él mismo. Se converter também significa mudar o foco. Convertirse también significa cambiar el foco. Você tem que olhar para a direção de Deus. Usted debe mirar hacia la dirección de Dios. Lembra que comentamos ontem? Recuerda lo que hablamos ayer, Olhando para Jesus firmemente. mirando hacia Jesús firmemente. E o pensamento no grego, Y en el pensamiento griego, você tem que focar o seu telescópio usted debe enfocar su telescopio e mirar somente para o nosso Senhor. y mirar únicamente hacia el Señor. Pedro ainda olhava para ele. Pedro muchas veces miraba hacia él. Por isso que quando chegamos no final do Evangelho de João, Por eso cuando llegamos al final del Evangelio de Juan, ali está Jesus numa fogueira allí está Jesús alrededor de una hoguera e pergunta para Pedro: y le pregunta a Pedro, Pedro, você me ama Pedro, ¿usted me ama mais do que a estes? más que todos estos? E Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro responde, Señor, tú sabes que yo te Jesus amo. pergunta 3 El vezes Señor pregunta 3 veces e responde a Pedro: apacenta as minhas y le ovelhas. responde a Pedro, apacienta mis ovejas. Quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Cuando Jesús pregunta, Pedro, ¿usted me ama? Essa palavra amor no grego significa agapou. Esa O palabra ágapo. en griego, amor, significa agapao o Ou agape, um amor incondicional. un amor incondicional. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira. Así como Dios amó al mundo de tal manera.
E Pedro fala, tu sabe que eu te amo, Y Pedro dice, usted sabe que yo le mas amo, não com esse amor incondicional. pero no con ese amor incondicional. Mas te amo como um amor de um colega, de um amigo. Pero te amo como con el amor de un colega, un amigo. Então Jesus fala para Pedro, apacenta as minhas Y ovelhas. entonces Jesús le dice a Pedro, apacienta mis O ovejas. sinal de que você ama Jesus, La señal de que usted ama a Jesús, você vai se importar em cuidar dos seus irmãos. usted se va a involucrar en cuidar a los hermanos. Porque Pedro era um grande líder. Porque Pedro era un gran líder. Quando ele fala, vou pescar, Cuando él dice, voy a pescar, todos foram atrás dele. todos se fueron detrás de él. Então aqueles que são líderes Porque aquellos que son líderes precisam ter mais disciplina necesitan tener más para não disciplina guiar as ovelhas do Senhor para o caminho errado. para no guiar a las ovejas a un camino errado. E também não ter uma opinião acima da palavra de Deus. Y también no pueden tener una opinión por encima de la palabra de Dios. Jesus sempre esteve intercedendo por Pedro. Jesús siempre estuvo intercediendo por Pedro E sempre esteve intercedendo pelos seus y discípulos. siempre hizo esa intercesión por sus E discípulos. nós precisamos também interceder, aprender a interceder, Nosotros también necesitamos aprender a interceder, como nosso Senhor era o intercessor. como nuestro Señor que es el intercesor, Especialmente interceder por aqueles que estão nos pastoreando. especialmente por aquellos a los cuales estamos pastoreando, E interceder pela igreja. y también interceder por la iglesia. Precisamos lembrar que Jesus é o nosso intercessor Necesitamos recordar que el Señor es nuestro intercesor e que temos o Espírito Santo dentro de nós. y que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Agora ele está intercedendo pelos seus discípulos. Ahora Él está haciendo intercesión por sus discípulos. Ele sempre intercedeu. Él siempre hizo intercesión. Mas agora João está registrando todas as suas palavras. Pero ahora Juan está registrando todas estas palabras. E no versículo 10 ele vai dizer, Y del versículo 10, Él va a decir, de João 17, de Juan 17, tudo que eu tenho é teu, todo lo que yo tengo es tuyo, e tudo que tens é meu, y todo lo que tú tienes es mío. e eu tenho sido glorificado por meio deles. Y yo he sido glorificado por medio de ellos. Ah, irmãos, tudo que o nosso Senhor tem é nosso também. Oh, hermanos, todo lo que el Señor tiene Também é nosso. también es nuestro, Porque Ele é o nosso irmão mais velho. porque Él es nuestro hermano mayor. E fomos chamados à comunhão com Ele. Fuimos llamados a la comunión con Él, Participar dessa comunhão íntima com o Senhor, participar de esa comunión íntima con el Señor, para que em tudo Ele seja glorificado. para que en todo Él sea glorificado. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Ya no estaré en el mundo, pero ellos estarán en el mundo, pero yo voy hacia ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós o somos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Agora Jesus está mostrando nessa segunda parte Ahora Jesús está revelando en esta segunda o parte propósito dessa oração. el propósito de esta oración. O alvo dessa oração são os discípulos El enfoque de esta oración son los discípulos e o propósito está aqui nesse versículo. y el propósito está aquí en este versículo. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome. Padre Santo, protégelos por amor de tu nombre. Deus protege os seus discípulos, Dios protege a sus discípulos, assim como protege a você e a mim. así como lo protege a usted y a mí. Mas para quê? ¿Pero para qué? Para você ser livre e fazer o que você Para quiser? usted ser libre y hacer lo que usted quiere. Não, é por amor do seu nome. No, es por amor de su nombre. Ele protege para que possamos cumprir a sua vontade Él nos protege para que podamos cumplir su por voluntad, amor do seu nome. por amor de su nombre. Ele quer revelar sua natureza e sua autoridade por meio de nós. Él quiere revelar su naturaleza y su autoridad por medio de nosotros. Eles ainda estão no mundo Ellos todavía estarán en el mundo e eu vou para ti. y yo voy hacia ti. Protege-os por amor do teu nome. Guárdalos por amor de tu nombre. Tudo que fizermos tem que ser por amor do nosso Senhor. Todo lo que nosotros hagamos debe ser por amor a nuestro Señor. O nome que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Aquellos que me diste para que sean uno como tú y yo que somos uno. Agora olha que propósito tão maravilhoso. Ahora mire este propósito tan maravilloso. Deus espera que seus discípulos sejam um só. Dios espera que sus discípulos sean uno solo. Mas um em quê? ¿Pero uno en qué? Ou um em quem? ¿O uno en quién? Numa doutrina? En la doctrina, Numa experiência? en una experiencia, Numa opinião? en una opinión, Numa tradição? en una tradición. Não, aqui tem a base da nossa unidade. No, aquí tiene usted la base de nuestra unidad. Para que sejam um assim como nós somos um. Para que sean uno así como nosotros somos uno. Esse como é o modelo. Ese cómo es el modelo. Qual o modelo da nossa unidade? ¿Cuál es el modelo de nuestra unidad? Ah, porque temos uma visão da igreja. Ah, que tenemos una visión de la iglesia. Não, não é isso. No, no es eso. Aqui está dizendo que o modelo é a comunhão e unidade da Trindade.
Trindade. Aquí está diciendo que el modelo es la comunión y la unidad de la Trinidad. E você não encontra egoísmo aqui. Y usted no encuentra aquí egoísmo. Tudo que o Pai faz é para glorificar o seu Filho. Todo lo que el Padre hace es para glorificar a su Hijo. E tudo que o Filho faz é para glorificar o seu Pai. Y todo lo que el Hijo hace es para glorificar al Padre. E o Espírito Santo é esse que administra esse processo. Y el Espíritu Santo es aquel que administra este proceso. E isso é tão glorioso Y esto es tan glorioso que no capítulo 16 que en el capítulo 16 diz que o ministério do Espírito é glorificar o Filho. dice que el ministerio del Espíritu es glorificar al Hijo. E ainda que o Espírito Santo é Deus, Y a pesar de que el Espíritu Santo es Dios, Jesus disse que ele não falaria de si mesmo. dice Jesús que Él no hablaría por sí mismo. O Espírito Santo é Deus, El Espíritu Santo es Dios, mas não falaria de si mesmo. pero no hablaría por sí mismo. Seu ministério é glorificar o Filho de Deus. Su ministerio es glorificar al Hijo de Dios. Agora imagine nós. Ahora imagínenos a nosotros. Não somos Deus. Nosotros no somos Dios. Por que queremos falar tanto? ¿Por qué queremos hablar tanto? Por que queremos que a nossa opinião prevaleça? ¿Por qué queremos que nuestra opinión prevalezca? Olha os problemas da igreja. Mire los problemas de la iglesia. Todos eles nasceram de uma única raiz: Todos ellos nacieron de una única raíz, o egoísmo humano. el egoísmo humano. O homem querendo centralizar as coisas em si. El hombre queriendo hacer centrales las cosas en sí. Por isso que a base e o modelo da nossa comunhão Por eso es que la base y el modelo de nuestra e de comunión nossa unidade, es nuestra unidad. o modelo da nossa El unidade modelo de nuestra unidad não está na terra, no está en la tierra, não está nos homens, no está en los hombres, não está em nenhum movimento. no está en ningún movimiento. O nosso modelo é a união e unidade da Trindade. Nuestro modelo está en la unión y la comunión de la Trinidad. E só podemos viver essa comunhão Y nosotros solamente podemos vivir esta comunión quando passamos a viver pela vida de Jesus em nós. cuando pasamos a vivir la vida de Jesús en nosotros, Essa natureza do Cordeiro. esa naturaleza del Cordero. Quando Jesus foi ao Calvário, Cuando Jesús fue al Calvario, ele foi como ovelha muda que não abriu a sua boca. Él fue como una oveja muda que no abrió su boca. Ele obedeceu seu Pai. Él obedeció a su Padre. Poderia se salvar, Podría él salvarse, mas ele preferiu glorificar o seu Pai. pero él prefirió glorificar a su Padre. Agora, essa natureza do Cordeiro obediente, Ahora esa naturaleza del Cordero que obediente, tudo que faz é para glorificar o seu que Pai, todo lo que hace es para glorificar al Padre, está em nós. está en nosotros. E ele espera que possamos viver essa mesma comunhão Y él espera que podamos vivir esta misma comunión por meio dessa natureza do Filho. por medio de esa naturaleza del Hijo. O inimigo acusou Jesus. El enemigo acusó a Jesús. Será que você é o Filho de Deus? ¿Será que usted es el Hijo de Dios? E quando Jesus está na cruz, Y cuando Jesús está en la cruz, teve aquela proposta. había Recebeu uma proposta. aquella propuesta. Desça da cruz e salva a si mesmo. Descienda de la cruz y sálvese a sí mismo. E assim também o inimigo propõe a nós. Y así también el enemigo nos propone a nosotros. Ah, a igreja não vai dar certo, não. La iglesia no va a hacer nada. Está perdendo seu tempo. Está perdiendo su tiempo. Sai daí. Salga de ahí. Vai trabalhar, ganhar mais dinheiro. Vaya a trabajar y a ganar más dinero. Seja feliz. Sea feliz. Depois você vai para o inferno comigo. Después se va a ir al infierno conmigo. O inimigo sabe pavimentar o caminho do inferno. El enemigo sabe y ha pavimentado el camino hacia el infierno. Seja feliz, você é dono da sua vida. Sea feliz, haga su vida. Você tem seus direitos. Usted tiene sus derechos. Mas quando nós olhamos a vida de Jesus, Pero cuando nosotros miramos la vida de Jesús, e Ele é o nosso modelo, Él es nuestro modelo. Ele nos chama para viver por esse modelo. Él nos llama para vivir por ese modelo. Nos deu essa natureza de amor. Nos dio esa naturaleza de amor. E ainda que somos fracos, Y aunque nosotros somos débiles, Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Él está a la derecha del Padre intercediendo por E nosotros. dentro de cada dos nascidos de Y Deus, dentro de cada uno de los nacidos de Dios, temos o Espírito Santo. tenemos el Espíritu E Ele é o Santo. nosso intercessor. Y Él es nuestro Então intercesor. temos poder do alto Nosotros tenemos poder de lo alto para negar a nós mesmos, para negarnos a nosotros seguir a mismos Jesus, y seguir a Jesús para que Deus seja glorificado. para que Dios sea glorificado. O Senhor não se equivocou. El Señor no se equivocó. Chamou pessoas fracas como nós Llamó a personas débiles como para nosotros ser glorificado por meio de nossa fraqueza. para ser glorificado a través de nuestras O debilidades. versículo 13. El versículo 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Além do intercessor, allí hay un intercesor. o Senhor ministra alegria no nosso interior. El Señor ministre alegría en nuestro interior. Podemos ser cheios de gozo, Podemos ser llenos de gozo, não por ter coisas aqui na terra, no para tener cosas aquí en la tierra, mas por termos a alegria que vem do nosso Senhor. sino para tener la alegría que viene de nuestro Señor. Você lembra de Hebreus capítulo 12, Usted recuerda Hebreos capítulo 12, que diz que pela alegria que lhe estava proposta, que dice que por el gozo puesto delante de él, Jesus suportou a cruz. Jesús soportó la cruz. Por meio da alegria Por medio de ese gozo que Ele colocou em nós, que él colocó en nosotros, também podemos sofrer todas as coisas por amor a Ele. también podemos sufrir todas las cosas por amor a él. Versículo 14. Versículo 14. Deles a tua palavra, Yo les he dado tu palabra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ele nos deu a sua palavra, Él nos dio su palabra, assim como deu a sua palavra aos discípulos. así como dio su palabra a los discípulos. Mas uma vez que recebemos a palavra, Pero una vez que recibimos su palabra, o mundo vai nos odiar, el mundo nos va a odiar, porque o Deus desse século porque el Dios de este siglo odeia o Deus verdadeiro. odia al Dios verdadero. Então preste atenção nisso. Entonces preste atención a esto. Você não pode amar o mundo. Usted no puede amar el mundo. O mundo que odiou e crucificou o nosso Senhor. El mundo fue aquel que odió y crucificó a nuestro Señor. João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Juan dice, no amen al mundo ni lo que el mundo hace. Podemos amar as pessoas do mundo, Podemos amar a las personas del mundo, mas não o sistema do mundo. pero no el sistema del mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, Dios amó al mundo de tal forma, e esse mundo são as pessoas. y ese mundo son las personas. Agora diz também a Bíblia que Deus aborrece o mundo, Pero también dice la Biblia que Dios aborrece el mundo. que é esse sistema do mundo caído. Es el sistema del mundo caído. A palavra mundo no Novo Testamento La palabra mundo en el Nuevo Testamento tem três dimensões: tiene tres dimensiones. o mundo que Deus amou, El mundo que Dios amó, o mundo que Deus abomina el mundo que Dios aborrece e o mundo que Deus criou, y el mundo que Dios creó, que é o sistema cosmo ou a natureza. que es el sistema cosmológico, la naturaleza. Mas o mundo que Deus ama são as pessoas. Pero el mundo que Dios ama son las personas. Mas o mundo que Deus abomina Pero el mundo que Dios abomina é esse sistema, essa cultura que é hostil contra Deus. es esa cultura, ese sistema que va en contra de Dios. Por isso Paulo diz: Por eso Pablo dice, não vos conformeis a este mundo, no se conformen a este mundo, o mundo que Satanás está dominando. el mundo que Satanás está dominando. Temos que ter muito cuidado com a maneira de pensar, Tenemos que tener mucho cuidado con la manera de pensar, para não seguir a ideologia desse mundo, para no seguir la ideología de este mundo, porque Jesus orou por nós. porque Jesús oró por Olha o nosotros. versículo 15. Mira el versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesus não tirou seus discípulos do mundo, Jesús no quitó a sus discípulos del mundo, assim como não nos tirou também. así como no nos quitó a nosotros. Ele intercede para sermos guardados do maligno. Él intercede para que sean guardados del maligno. Alguns pensam que você tem que sair da sociedade. Algunos piensan que ustedes deben salir de la sociedad, Seus filhos não têm que estudar, que sus hijos no deben estudiar, o jovem não tem que ir para a universidade, que los jóvenes no pueden ir a la universidad, os mais velhos não podem ter negócios. los más maduros no pueden tener negocios. Não, você tem que fugir. No, usted tiene que continuar. Mas é isso que Jesus está falando? Pero ¿es eso lo que el Señor está hablando? Não, ele disse que eles não são do mundo, como eu também não sou. No, él dice, ellos no son del mundo como yo tampoco lo soy. E no 15 diz: não peço que os tire do mundo, Él dice en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, mas que os proteja do maligno. pero que los guardes del maligno. Então por que às vezes falamos, você tem que fugir do mundo? Entonces, porque las veces que nosotros hablamos, usted debe huir del mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. No, el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Se é um equívoco alguém está na sociedade estudando e trabalhando, Si hay algún error y alguno está estudiando y trabajando en la sociedad, será que Deus não foi o primeiro que se equivocou? ¿será que Dios no fue el primero que se equivocó? Deus amou o mundo de tal maneira, Dios amó al mundo de tal manera. e o que ele fez? ¿Y qué fue lo que él hizo? Ele enviou o seu filho ao mundo. Él envió a su hijo al mundo. E nós não devemos enviar os nossos filhos ao mundo? Nosotros no debemos enviar a nuestros hijos al mundo. Ele preparou o seu filho e enviou. Él preparó a su hijo y lo envió. Agora nós precisamos ser preparados, ser treinados, Ahora nosotros necesitamos ser preparados y entrenados para que os nossos filhos estejam no mundo, para que nuestros hijos estén en el mundo, mas como luz que ilumina o mundo. pero como luz que ilumina el mundo,
E no lugar de serem vencidos pelo mundo, en lugar de ser vencidos por el mundo, eles possam influenciar o mundo com o evangelho. puedan influenciar el mundo con el Evangelio. Então Deus quer nos usar no mundo, Cuando Dios quiere usarnos en el mundo, nos guardando do maligno, guardándonos del maligno, mas sendo os melhores estudantes, ser los mejores os estudiantes, melhores profissionais, los mejores os profesionales, melhores empresários. los mejores Temos empresarios. que ser os melhores na sociedade, Tenemos que ser los mejores en la no sociedad, lugar de fugir da sociedade. en lugar de huir de la sociedad. Será que Deus errou enviando o seu filho ao mundo? ¿Será que Dios erró al enviar a su hijo al mundo? E quando o seu filho esteve no mundo, Y cuando su hijo está en el mundo, ele esteve com as prostitutas e os pecadores, él estuvo con las prostitutas y los pecadores, esteve com os enfermos, y él fue hacia los enfermos, mas ele não se contaminou com pecados. pero él no se contaminó con el pecado. Essa é a nossa missão: Esa es nuestra misión, ser luz do mundo e sal da terra. ser luz del mundo y sal de la tierra. Revelar a natureza, o caráter do nosso Senhor. Revelar la naturaleza y el carácter de nuestro Que a Señor. nossa vida seja uma mensagem na sociedade. Que nuestra vida sea un mensaje en la sociedad. Que a nossa pregação seja a nossa própria vida. Que nuestra predicación sea nuestra propia vida. Me lembro quando minha filha do meio estava na universidade. Me recuerdo cuando mi hija estuvo en la universidad. Claro, seria como lançá-la nas covas dos leões. Claro, era como lanzarla hacia los leones. Mas eu estive acompanhando, Pero yo la estuve acompañando, sempre orando e apoiando. siempre orando y apoyándola. E ela leu um livro. Ella leyó un libro. Não tenho fé suficiente para ser ateu. No tengo la fe suficiente para ser ateo. É um livro maravilhoso. Es un libro maravilloso. E o livro vem mostrar que para ser um ateu, El libro muestra que para ser un ateo, você tem que ter mais fé do que para crer em Deus. usted debe tener más fe que aún creer en Dios. Porque você vai encontrar as digitais do Senhor, Porque usted va a encontrar as digitais, o DNA do Senhor, en los dedos del Señor, as digitais, en las huellas digitales las huellas digitales. em toda a criação. Usted va a encontrar las huellas digitales del Señor en toda la creación. Minha filha terminou a universidade Y mi hija terminó la universidad vitoriosa victoriosa e influenciou pessoas. e influenció a las personas. E agora ela está sendo muito útil na Ella sociedade. está siendo ahora muy útil en la sociedad E também como família e na igreja. y también como familia y en la iglesia. Olhe novamente esse versículo. Mire nuevamente este versículo. Versículo 15. Versículo 15. Não peço que os tire do mundo, No ruego que los quites del mundo, mas que os proteja do maligno. sino que los guardes del maligno. Precisamos orar muito por isso. Necesitamos orar mucho por Que eso. enquanto estamos transitando nesse mundo, Mientras estamos transitando en este mundo, realmente possamos discernir que o mundo está no maligno. realmente podamos discernir que el mundo está en el maligno. Não será o fato de você guardar os seus filhos em casa No es solamente el hecho de guardar a sus hijos en casa que significa que eles vão estar protegidos. que significa que ellos van a estar protegidos. Não, eles precisam conhecer o Senhor. No, ellos necesitan conocer al Señor. Todos nós precisamos conhecer o Senhor. No, todos nosotros necesitamos conocer al Señor. Precisamos ter uma base sólida de família na nossa casa, Necesitamos tener una base sólida de familia en nuestra casa, conhecendo o Senhor no ambiente da família, conocer al Señor en el ambiente de la familia, conhecermos o Evangelho obedecer el Evangelio e sermos equipados para estar no mundo, y ser equipados para estar en el mundo, sem se contaminar com o pecado que há no mundo. sin contaminarnos con el pecado que hay en el Ao mundo. contrário, assim como Jesus foi enviado ao mundo, Al contrario, así como Jesús fue enviado al mundo, agora ele está enviando os seus discípulos ahora él está enviando, siendo enviado él está enviando a sus e discípulos está enviando a todos nós. y él nos está enviando a todos nosotros. Charles Spurgeon também disse: Charles Spurgeon también dice, todo cristão todo cristiano ou é um missionário o es un misionero ou ele é um impostor. o él es un impostor. Que temos essa missão de transmitir o evangelho para as pessoas. Tenemos esa misión de transmitir el evangelio a las personas. David Livingstone também falou. David Livingstone. David de Livingstone también dijo, Deus só teve um filho. Dios tiene un hijo, Só teve um. solo tiene uno, E fez dele um missionário. e hizo de él un misionero. Agora está enviando todos nós ao mundo. Y ahora está enviándonos a todos nosotros al Porque mundo. todos somos chamados com esse mesmo encargo. Porque todos hemos sido llamados con este mismo encargo. Lembra do final de Mateus? Eh, Do Evangelho de Mateus? en el final del Evangelio de Mateo, O que Jesus falou para fazermos? ¿qué es lo que Jesús dijo que debíamos hacer? Ide por todo o mundo. Ir por todo el mundo. Não está dizendo para você fugir do mundo. No quiere decir, no dice huyan del mundo, Não, ide por todo o sino mundo. que dice id por todo el mundo Pregai o Evangelho a toda y criatura. predica el Evangelio a toda criatura. E no final de Marcos, En el do fin- Evangelho de Marcos, Al final de Hechos, de Marcos, al final de Marcos,
Ele disse que estaria conosco. Él dice que Él estaría con nosotros. E quando os discípulos saíram pregando o evangelho, Y cuando salieron los discípulos a predicar el Evangelio, diz que o Senhor cooperava com eles operando milagres. dice que el Señor les acompañaba operando milagros. Hoje alguns perguntam, Y hoy algunos preguntan, por que não temos tantos milagres como no começo? ¿por qué no tenemos tantos milagros como al principio? Mas a promessa do Senhor foi, Pero la promesa del Señor fue, estes sinais seguirão aqueles que em meu nome forem enviados. estas señales seguirán a aquellos que en mi nombre fueron enviados. Sinais seguiriam aqueles que creem, Estas señales seguirán a aquellos que creen. e enquanto eles estão pregando o Y evangelho, cuando ellos están predicando el Evangelio, Jesus operaria milagres. Jesús operaría milagros. Mas se nós estamos fugindo, estamos trancados dentro de casa, Pero si estamos huyendo y estamos estancados en la casa, sempre falando a palavra com os cristãos, siempre hablando la palabra con los cristianos, como Deus vai fazer milagre? ¿cómo Dios va a hacer milagros? Os milagres são para confirmar a palavra. Los milagros son para confirmar la palabra. Então os milagres são operados enquanto estamos indo. Y los milagros son operados cuando estamos yendo Pregar o evangelho. cuando estamos yendo a predicar el Evangelio. No final de João, Al final de Juan, você vai encontrar que depois que Jesus ressuscitou, que usted va a encontrar que después de que Jesús resucita, ainda que ele intercedeu dessa maneira, a pesar de que él intercede de esta manera, os discípulos estão trancados dentro de casa com medo dos judeus. los discípulos están estancados en casa con miedo hacia los judíos. Estava tudo fechado, Estaba todo cerrado, portas, janelas, puertas, ventanas, e Jesus entrou no meio deles. y Jesús entró en medio de E ellos disse: Paz seja convosco. y dice, paz sea con ustedes. Ele intercedeu para que eles fossem enviados ao mundo. Él intercedió para que ellos fuesen enviados al mundo. Mas agora estão com medo, trancados dentro de casa. Pero ahora están con miedo, estancados en la casa. Graças a Deus que veio o derramamento do Espírito Santo. Gracias a Dios que vino el derramamiento del Espíritu Santo No capítulo 2 de Atos. en el capítulo 2 de Hechos. E eles ficaram cheios de poder. Ellos estuvieron llenos de Na poder. primeira pregação de Pedro, Y la primera predicación de Pedro, 3.000 almas se converteram. 3.000 almas se convirtieron. E depois eles foram por todo mundo pregando o Y evangelho. después ellos fueron por todo el mundo predicando el Evangelio. Parece que nós temos que revisar nossa missão. Parece que nosotros debemos revisar nuestra misión. Porque às vezes nos reunimos, Porque a veces nos reunimos, todo mundo está trancado dentro de casa. todo el mundo está estancado en la casa. Parece que é uma glória termos a vida da igreja pelas casas. Parece que es una gloria que tiene que ver con Estamos trancados que dentro de casa. estamos estancados en la casa. Mas será que não é uma fuga? Pero parece que no es un huir, Não é uma maneira de fugir? no es la manera de huir. Devemos também buscar o revestimento do Espírito Santo. Debemos también buscar el investimiento del Espíritu Santo, Sermos cheios do poder de Deus ser llenos del poder de Dios para pregar o evangelho. para predicar el Você Evangelio. vai encontrar eles pregando nas praças públicas, Usted los va a encontrar predicando en las plazas nas públicas, ruas, en las calles, em todos os lugares. en todos los lugares. E eles não tiveram problema de ter um salão Y ellos no tenían ningún problema en ningún salón, e nem pregar em todos os lugares. sino que ellos predicaban en todos los lugares. Não estavam escondidos. No estaban escondidos. Quando você lê a história da igreja, Cuando usted lee la historia de la iglesia, você vai encontrar que por 2.000 anos usted va a encontrar que por 2000 años a igreja sempre se moveu de duas formas la iglesia siempre se movió de dos formas em relação às reuniões: en relación a las reuniones, publicamente públicamente e pelas casas. y por las casas. Como se fosse um pássaro com duas asas. Es como un pájaro con dos alas. Você não consegue voar se não tiver as duas asas. Este no consigue volar si no tiene esas dos alas. Eles reuniam pelas casas para a oração, Ellos se reunían en las casas para la oración, partir o pão partir el pan e mutualidade. y la comunión, Mas publicamente pero públicamente para pregar o evangelho. para predicar el Evangelio. Você vai encontrar Jesus subindo no aposento alto. Usted va a encontrar a Jesús subiendo al aposento alto. Um aposento ou um cenáculo preparado para a ceia. Un aposento, un escenario preparado para la cena. Você vai encontrar Paulo também num cenáculo em Filipos. Usted va a encontrar también a Pablo en un cenáculo en Filipos. E ali ele ministrou a palavra. Y allí fue donde él ministra la palabra. Lugar preparado para isso. Era un lugar preparado para eso. Não tem problema termos salão. No hay ningún problema con tener un salón. Como também não há problema se reunir numa praça pública. Pero tampoco hay ningún problema con reunirse en una plaza Depende do pública. caráter da reunião. Depende del carácter de la reunión. Se for para oração, mutualidade, Si es para la oración y la mutualidad, ou para a ceia do o Senhor, para la cena del Señor, melhor que seja um lugar reservado. que sea mejor un lugar reservado. Só para os discípulos. Solo para los discípulos. Agora, se pensamos em celebração, Pero más si pensamos en una celebración, pregação da en palavra, la predicación de la palabra, pregação do evangelho, predicación del Evangelio, precisamos de um local mais amplo. necesitamos de un local más E às grande. vezes um lugar público. Y a veces un lugar público.
Jesus está orando porque os enviou ao mundo. Jesús está orando porque Él los envía al mundo. E o versículo 18, Y el versículo 18, como me enviaste ao mundo, assim eu os envio ao mundo. como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Você está percebendo? ¿Usted está entendiendo? Está orando, os enviando para o mundo. Está orando y los está enviando al mundo. O 16 diz, eles não são do mundo, Dice también, ellos no son del mundo, como eu também não sou. Versículo 16. como yo tampoco lo soy. Versículo 16. No 17, santifica-os na verdade, a Versículo- tua palavra é a verdade. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 19, a favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Versículo 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tantas verdades, Tantas verdades, tantos princípios, tantos principios, modelo de liderança, el poder del liderazgo exemplo para nós. es un ejemplo para nosotros. Aqueles que são mais velhos, Aquellos que son más maduros, deveríamos aprender esse versículo 19. deberíamos aprender este versículo A favor 19, deles eu me santifico. porque por ellos yo me santifico a mí Jesus mismo. se consagrou por eles. Jesús se consagró por ellos. Passou a ter ele tinha uma vida santa, Él tiene una vida santa para que também eles sejam santificados pela verdade. para que ellos también sean santificados por la verdad. Jesus não era aquele líder que falava uma coisa e vivia outra. Jesús no era aquel líder que hablaba una cosa y vivía otra. Não, ele era um homem íntegro No, él era un hombre íntegro. Él era un hombre íntegro e ele está dizendo como ele vivia no seu y ministério. él está mostrando cómo él vivía en su ministerio. E agora os seus discípulos estão aprendendo isso com ele. Y ahora los discípulos están aprendiendo esto con él. Santifica-os na verdade. Santifícalos en la verdad. Mas o que é a verdade? Pero ¿qué es la verdad? Não é a opinião de uma pessoa. No es la opinión de una persona. A tua palavra é a verdade. Tu palabra es la verdad. E não é parte da palavra. No es parte de la palabra. Não, é toda a palavra de Deus. No, es toda la palabra de Dios. E uma parte da palavra Y una parte de la palabra não é a verdade. no es la verdad. A verdade ela é plena. La verdad es completa. Às vezes as pessoas tiram uma parte da verdade A veces las personas quitan una parte de la verdad e ela perde o seu contexto. y ella pierde su contexto. E agora tem um sentido diferente. Y ahora tiene un sentido distinto. Então isso não é a verdade. Entonces no es la verdad. Uma vez o irmão Dino falou: Una vez el hermano Gino dijo, se você pega uma peça de um motor si usted quita la pieza de un motor e vai dizer que isso é o motor, y va a decir que eso es el motor, isso é um engano. eso es un engaño. Isso é só uma parte do Eso motor. es solamente una parte del motor. Mas se essa peça está fora do motor, Pero porque si esa pieza está fuera del motor, o motor não vai funcionar. el motor no va a funcionar. Às vezes as pessoas pegam uma parte isolada das A escrituras veces las personas toman una parte aislada de las escrituras e diz que isso é a verdade. y dicen que eso es la verdad, Essa é a vontade de Deus. que esa es la voluntad de Dios. E isso é o maligno que faz isso. Y ese es el maligno el que hace eso. Não, as escrituras interpretam as escrituras. No, las escrituras interpretan las escrituras. Precisamos ler as escrituras Necesitamos leer las em escrituras seu contexto en su contexto e aplicar as y escrituras aplicar las escrituras para o nosso tempo. para nuestro tiempo. Mas a verdade, ela é absoluta em si mesma. Pero la verdad es que ella es absoluta en sí misma. Jesus está intercedendo pelos seus discípulos. Jesús está intercediendo por sus discípulos. Serem guardados na comunhão, Ser guardados en la comunión, viver perfeita unidade vivir la perfecta unidad e ser enviado ao mundo y ser enviado al mundo para pregar o evangelho. para predicar el evangelio. Que sejamos assim também. Que seamos así también. Que o Senhor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Não somos do mundo, No somos del mundo, mas não temos que ter medo do mundo. pero no tenemos que temer del mundo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo Necesitamos estar llenos del Espíritu para Santo sermos luz do mundo para ser la luz del mundo e sal da y terra, la sal de la tierra, para que Deus seja glorificado. para que Dios sea glorificado. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, entregamos Tua palavra em Tuas mãos. Señor, entregamos tu palabra en tus manos. Pedimos que o Senhor continue falando conosco. Te pedimos que sigas hablando con Que a nosotros, Tua palavra aviva os nossos que corações, tu palabra vive en nuestros corazones, abra os nossos olhos, abre nuestros ojos, traga a revelação mais profunda, trae esa revelación más profunda, para que toda essa oração do Senhor para que toda esa oración, Señor, também seja cumprida em nossa vida. sea también cumplida en nuestra vida. Te agradecemos por podermos estar aqui nesse lugar público Te agradecemos porque podemos estar aquí en este lugar público para podermos ministrar e ouvir a Tua palavra. para poder ministrar y escuchar tu palabra. Continue nos guardando e nos guiando. Síguenos guardando y guiándonos. Siga com todo esse encontro Sigan durante todo este encuentro e que a Tua vontade seja y feita. que tu voluntad sea Em hecha. nome de Jesus En el Cristo, nombre de para a Jesucristo, Tua glória. para tu gloria. Amém. Amén.
Gracias, mis hermanos. Gracias, hermanos.